e 10 mil em Vale Compras. A cada R$60 em compras em qualquer loja Vipão, você ganha um cupom. E já está concorrendo. Corra na loja mais perto de você e aproveite a chance que já espera por você. Vipão Supermercados, o campeão em preços baixos. Quarta-feira de cinzas no Vular Móveis. É nesta quarta-feira. Você vai comprar móveis e eletrodomésticos a preço de fábrica. Quarta-feira de cinzas no Vular Móveis. Praça São João, no Baianão. Você vai se surpreender. Jornalismo e informação com credibilidade. Porto Brasil Notícias. Quarta-feira, 1º de março, estamos de volta para fazer o primeiro giro de notícias. E um assunto está repercutindo na Bahia, mexeu com os sentimentos nordestinos, dos baianos principalmente, mas repercute em todo o Brasil, que é aquela fala xenofóbica. Alguns sites colocaram racista, mas foi xenofóbico. Xenofobia é quando você tem horror, repulsa alguém de outro estado ou de outro país. E a fala xenofóbica de um vereador gaúcho em relação àquela ação, né, do Ministério Público do Trabalho que identificou baianos, trabalhadores baianos em vinícolas no Rio Grande do Sul, em situação semelhante à escravidão, análoga à escravidão. Pois bem, esse vereador, né, o Sandro Fantiel, tem que dar o nome dele, do Patriotas, de Caxias do Sul, destilou preconceitos contra o povo da Bahia. Comentaram ontem, na sessão da Câmara, a descoberta da exploração do trabalho análogo e semelhante à escravidão em vinícolas do Rio Grande do Sul. Melhor do que falar, ouvir o que ele disse. Isso daí tem que ficar na memória de todo mundo, porque é inadmissível o que ele disse. Os pontos aqui, ele vai no cúmulo da xenofobia e do preconceito. Agora o patrão vai ter que pagar a empregada para fazer limpeza todo dia para os bonitos também? É isso que tem que acontecer? Temos que botar eles no hotel 5 estrelas para não ter problema com o Ministério do Trabalho? É isso que nós temos que fazer? Gente, eu só vou dar um conselho. Agricultores, produtores, empresas agrícolas que estão nesse momento me acompanhando, eu vou dar um conselho para vocês. Não contratem mais aquela gente lá de cima. Conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Porque todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje só batem palma. São limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário, mantêm a casa limpa e no dia de ir embora ainda agradecem o patrão pelo serviço prestado e pelo dinheiro que receberam. Em nenhum lugar do estado, na agricultura, teve um problema com um argentino ou com um grupo de argentino. Agora, com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. Então eu quero dizer, deixem de lado que isso sirva de lição. Deixem de lado aquele povo que é acostumado com carnaval e festa, para vocês não se incomodar novamente. E vou mais longe. O problema, senhoras e senhores, ele foi tão grave, mas tão grave, foi uma escravidão tão grave, que além dos caras voltar bêbado para o trabalho, né, teve vários desse mesmo grupo que não quiseram ir embora, que quiseram permanecer em Bento e que quiseram permanecer na empresa e continuar trabalhando. Ué? Mas se estava tão ruim, senhor presidente, se estava tão ruim a escravidão, como é que alguns do próprio grupo não quiseram ir embora? Quiseram permanecer trabalhando na empresa? Ué, se estava tão ruim, a situação teria que ser unânime. Todos deveriam querer ir embora. Então vamos abrir o olho, povo que me assiste, tá? Quando falam em análogo à escravidão. Porque eu conheço bem como é que funciona essa situação. E para concluir, senhor presidente, para concluir, a intenção é trabalhar 10, 15, 20 dias e receber 60. Mais os direitos. Concluir. Essa é a intenção. Obrigado, senhor presidente. Inacreditável, né? E tem um ponto que me chamou a atenção, é preciso que a gente conheça a história, e você pode pesquisar. Hoje todo mundo tem acesso, é só entrar na internet, só quem tem preguiça que não descobre a história. Na época da abolição da escravatura no país, muitos escravizados voltavam para as fazendas, porque foram despejados sem terra, sem ler, sem escrever, e por não passar fome voltavam para as fazendas para serem escravos. Então ele diz, muitos quiseram ficar,
né? Então vamos fazer uma analogia aí. A fala racista do deputado gaúcho, do vereador gaúcho, teve reações em todo o Brasil. A Defensoria Pública, não só da Bahia, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, tiveram nota de repúdio contra o vereador gaúcho Sandro Fantinel, do Patriotas, né? Contra a normalização do autoritarismo, as defensorias do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e da Bahia fizeram um discurso afinado, cumprindo a missão constitucional de zelar pelos fundamentos da nossa República Federativa. As defensorias afirmam que o parlamentar, o vereador, traiu o mandato que exerce a serviço do povo em pluralidade à Constituição. Na nota, os órgãos ainda dizem que o vereador utilizou o púlpito da Câmara para injuriar, difamar justamente cidadãos a quem deveria bem representar, os quais, em seu conjunto, constitui o povo brasileiro, que é um só, independente da origem ou cor. As defensorias desses 3 estados dizem que Fantinel portou-se como fosse maior que a ordem jurídica. Bom, o governador Jerônimo e outras autoridades da Bahia, o governador, que é a maior autoridade política daqui, falou sobre isso também. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, repudiou nesta terça-feira o posicionamento xenófobo de um vereador do Rio Grande do Sul, que defendeu o trabalho escravo nas vinícolas daquele estado. O governador determinou que a Procuradoria-Geral do Estado da Bahia tome medidas para que o vereador gaúcho responda judicialmente pelas falas. Em publicação nas redes sociais, Jerônimo declarou que repudia veementemente a apologia à escravidão e não vai permitir que tratem nenhum nordestino ou baiano com preconceito ou rancor. Ele também ressaltou que é desumano, vergonhoso e inadmissível ver que há brasileiros capazes de defender a crueldade humana. Com informações da Secom Bahia, Alexandre Santana. Bom, paralelo a isso, a repercussão política tem a questão prática. O Ministério Público do Trabalho vai investigar e segue investigando essas condições que remetem à escravidão nessa vinícola. O Ministério Público do Trabalho segue com a investigação do caso dos 207 trabalhadores resgatados de situação escrava em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Nesta terça, o órgão se reuniu com representantes da empresa responsável pela contratação dos trabalhadores resgatados. Os homens saíram da Bahia para prestar serviços para grandes vinícolas, entre elas Salton, Aurora e Cooperativa Garibaldi. O encontro desta terça-feira foi para dar início às tratativas de um ajuste de conduta TAC, acordo com obrigações referentes à contratação e alojamentos, conforme explica a procuradora Ana Lúcia Stumpfin Gonzalez. O Ministério Público do Trabalho apresentou para a empresa a proposta de termo de ajuste de conduta aditivo, que prevê as obrigações de fazer e não fazer para prevenir que novos casos não aconteçam, com aplicação de multa pelo descumprimento do TAC anterior, previsão de novas multas em valores mais elevados e também a negociação quanto a indenizações por dano moral individual para cada um dos trabalhadores resgatados. A empresa contratante deverá dar uma resposta ao MPT sobre o TAC em audiência na próxima quinta-feira. Já nesta quarta, as vinícolas envolvidas serão ouvidas pelo órgão. De acordo com a procuradora Ana Lúcia Stumpf, entre os temas que serão debatidos estão também o compromisso de prevenir mão de obra escrava e o pagamento de danos. A gente prevê diálogo da negociação com vinícolas para que a gente possa realmente aperfeiçoar essa cadeia produtiva, sempre na perspectiva da prevenção, mas também nesse momento já com a perspectiva de reparação, né? Pagamento de indenização por dano moral coletivo e outras formas de reparação. Os trabalhadores resgatados de condições escravas no Rio Grande do Sul no dia 22 de fevereiro já retornaram à cidade de origem, Bahia. Eles receberam parte das verbas rescisórias, aguardam a outra parte e a liberação do seguro-desemprego. As vinícolas citadas afirmam que não compactuam com trabalho análogo à escravidão e que estão à disposição. Agência Rádio Web, com informações do Rio Grande do Sul, Janaína Oliveira. E um caso parecido com esse aí, foi racismo mesmo, teve um resultado da justiça 2 anos depois, envolve um deputado conhecidíssimo aqui. Comerciante de Itamaraju, que chamou o deputado de macaco, terá que pagar a indenização. Após quase 2 anos, o ato racista sofrido pelo deputado federal Valmir Assunção, que é do PT aqui da Bahia, teve o primeiro desfecho na justiça. A comerciante de Itamaraju, Jaqueline Soares de Oliveira, que chamou o deputado de macaco nas redes sociais,
foi condenado a pagar a indenização. A decisão está num processo da 20ª Vara Civil de Brasília e foi assinada pela juíza Thaísa Moura Guimarães. O valor da indenização não foi divulgado. E o deputado disse: fui vítima de racismo em 11 de abril de 2020 e hoje recebo uma vitória. A violência jamais será diminuída, mas não ficaremos calados. Não admito que eu e todo o meu povo sejam discriminados pela cor da pele, animalizados e desrespeitados, disse Valmir, ao saber da decisão da Justiça praticamente 2 anos depois. Assunção, deputado Valmir Assunção, aponta como fundamental o apoio que teve da Secretaria de Promoção e Igualdade Racial. Foi por meio do Centro de Referência, Nelson Mandela, que o parlamentar pôde ter o acolhimento e as orientações para o processo. Então, está aí a comerciante, teve o nome divulgado, mas não quanto que ela vai ter que pagar de indenização por ter feito isso para a gente. 12h20. Oferecimento de Nossa Ótica Prime. Olha, cada dia da semana tem uma loja atendendo você. Nas terças e sábados, no Baianão. Às quartas-feiras, hoje, como hoje, em Trancoso, no centro, amanhã, quinta-feira. E no Arraial da Ajuda, toda sexta. É fácil. Você marca o exame de vista. Nossa Ótica Prime. 9835-9758. Então, você agenda desse número. 9835-9758. Primeiro giro da ronda policial. 1 quilo de droga apreendido pela polícia no mercado. Policiais militares do 8º Batalhão foram acionados para averiguar uma denúncia que havia um homem armado em via pública no Mercado do Povo. No endereço, de acordo com a denúncia, os policiais viram um suspeito conduzindo uma moto. Ele tentou fugir ao avistar a viatura, mas durante a abordagem foram encontrados com ele, com esses suspeitos, 3 porções grandes de maconha, pesando 996 gramas, praticamente 1 quilo, e uma porção de cocaína com quase 200 gramas. Todo o material foi apreendido, ele foi conduzido como a caracterização de tráfico, mas o nome não foi divulgado. E a Bahia lidera mortes violentas pelo 4º ano seguido. E a Bahia é o líder em mortes violentas no Brasil, de acordo com o monitor da violência divulgado ontem. Foram contabilizados 5.124 mortes violentas na Bahia em 2022, no ano passado, levando em consideração feminicídios, quando as vítimas são mortas na condição de mulher, homicídios dolosos, quando o assassinato é intencional. E aí não entra homicídio culposo, como a gente teve aqui, caracterizado de um sujeito que saiu de carro, embriagado, assumindo o risco de matar e atropelou uma professora de Eunápolis. Foi recente. Aí não entra nessa estatística, mas é um crime. Latrocínio, quando é o roubo seguido de morte, também entra no relatório, e lesões corporais seguidas de morte. Os dados apontam a média de 427 assassinatos por mês na Bahia, o que corresponde a 14 homicídios por dia na Bahia. As mortes de violência na Bahia representam uma fatia de 12,5% de todos os casos de homicídio no Brasil, que foram 41.069. Se comparado a 2 anos atrás, em 2021, quando 5.099 mortes violentas foram registradas somente na Bahia. O aumento foi de quase 0,6%, vamos dizer 0,5%, na contramão do país, que registrou queda de 1% nos homicídios. Em Porto Seguro, algo que a polícia está investigando, depredação de caixas do Banco Itaú. Não se sabe se tentaram roubar, se foi com pessoa com ataque de raiva, mas o fato aconteceu anteontem. Clientes que foram ao banco ontem se depararam com os caixas quebrados, vandalizados no Itaú de Porto Seguro. Os caixas não chegaram a ser violados, mas tem imagem de câmera de segurança que vai servir para mostrar se foi uma tentativa de assalto ou vandalismo, mesmo que a polícia já tem em mão. Agora o primeiro giro do Povo Fala. Adicione o WhatsApp da Porto Brasil FM e participe da nossa programação. 99903-3699. O povo fala mesmo. O povo fala. Agora, os moradores de Santo André estão reclamando que é o seguinte, que eles estão sem água. E o problema não é o serviço. Santo André é um destino turístico emergente, é um lugar belíssimo, ainda não explodiu como turismo, mas é uma vila muito badalada, famosos vão lá, e o serviço lá é autônomo, né? E uma dona de chalé lá, a Marileide, relatou para a gente que o problema da falta d'água em Santo André, eles estão nos ouvindo agora, não é o serviço em si, né, serviço autônomo, mas é a energia, que a Coelba vai lá, refaz a rede e a energia cai de novo. Ela resumiu o que está acontecendo.
Inclusive, eles vieram ontem. Assim que eles saíram, eles fizeram aquele trabalho mal feito. Quando eles saíram, faltou. Anteontem eles vieram. Ontem passamos o dia inteiro sem água de novo. Hoje, sem água de novo. Porque eles vêm aqueles caminhão que eu não sei qual é. A gente paga tão caro, inclusive a prefeitura paga, nós pagamos imposto para a prefeitura pagar a Coelba para fornecer um trabalho decente, né? Na rua. E aqui eles não estão fornecendo, não. Bom, como isso chegou de manhã, a gente enviou para o gerente regional da Coelba, o Paulo. Ele disse que vai mandar, você que está me ouvindo em Santo André, uma equipe aí hoje para fazer o serviço que realmente seja bem feito, porque a cobrança é que eles fazem e volta a acontecer o problema. Outro recado aqui no Povo Fala, vamos ouvir? Ah, não é para o Flávio, não. Isso aqui é teu, é para mim. Desculpa, aqui é o horário. Não diga meu nome. Aqui no Baianão tem uma rua, ela fica entre a 27 de maio, eu conheço essa rua, e a Rua Marechal Rondon. Um monte de entulho, não sei o que acontece. A prefeitura não recolhe esses entulhos e fica em frente a uma distribuidora de água. Bom, vamos por partes. Entulho não é obrigação de prefeitura recolher, mas recolhe. Recolhe hoje, amanhã está a mesma quantidade, o povo joga. Deveria a prefeitura recolher e multar quem joga. Tem mecanismo para isso? Eu acho que tem. A 27 de maio é uma rua comprida. Essa rua você pega aí da principal do Baianão, segue, sai lá no Parque Ecológico, é uma ligação, mas o entulho, a princípio, não é obrigação da prefeitura, não. Deveria identificar e multar. Aliás, é um problemão no bairro. Você olha o bairro todo, é entulho, não é lixo doméstico. Jogam de tudo. Né? Limparam em frente, por exemplo, ao colégio Elisnei não, Álvaro Henrique, no Baianão, tinha tudo em frente à escola, mas é muita coisa. Aí limparam, no dia seguinte, já estava sujo. Nós voltamos do intervalo com mais informações. PortoBrasilFM.com, a maneira de ouvir a sua rádio online. Curti! Ou baixe o nosso aplicativo. Amei! Aproveita e segue a gente nas redes sociais. @PortoBrasilFM. Ei, você já conhece o cupom verde? Deixe os cupons impressos no passado. Agora seu cupom vai direto pro app do Clube Cambuí e você pode conferir as suas compras sempre que precisar. Vem pra cá, Cambuí Supermercados. É Cambuí Supermercados. É tudo de bom pra você. Nossa Ótica Prime está cada vez mais perto de você, do jeito que você merece. Inovando sempre, com os melhores produtos e serviços e proporcionando qualidade à sua visão. Visite uma das nossas lojas: Trancoso, Arraial, Baianão e Centro de Porto Seguro. Instagram, @Nossa Ótica Prime, 73998359758. Nossa Ótica Prime, a liberdade do seu olhar. Bem me quero, bem me cuido. Neste mês da mulher, a Farmácia Indiana preparou as melhores ofertas. Confira. Creme facial Nivea 100 gramas, R$ 34,99. Desodorante Above Aerosol, 150 ml, R$ 8,99. Esmalte Risqué regular creme, leve 4 por R$ 4,49 cada. Tintura Biocolor Mini, R$ 8,99. Compre também pelo nosso site, farmaciaindiana.com.br. Porque se é para o seu bem, a Indiana tem. Quinzena do Consumidor Móveis Simonetti. As ofertas mais incríveis do mundo. Confira. Smart TV 50 polegadas 4K de 2.600 por 10.219,90. Ah, eu tava louca pra aproveitar. Lavadora automática 11 quilos Electrolux de 2.000 por 10 de 179,90. Agora sim. Quinzena do Consumidor é na Móveis Simonetti. Válido de 1º a 11 de março. Quarta é dia de hortifruti no Mineirão. Frutas, legumes e verduras, tudo fresquinho, tudo de primeira e muito mais barato. Banana prata, quilo R$ 4,98. Maçã gala, quilo R$ 5,98. Limão Tahiti, quilo R$ 1,98. Ofertas válidas nesta quarta, 1º de março. Quarta do hortifruti no Mineirão, com a qualidade e economia de todo dia. Mineirão Atacarejo, mais perto, mais barato. A
Viana Rural tem grandes ofertas em seu departamento de peças. Venha, aproveite. Embreagem original Valtra e filtros de óleo com até 20% de desconto à vista. Pneu agrícola vários tamanhos com até 15% de desconto à vista. Balde de óleo original Valtra com super desconto. Tudo em até 6 vezes no cartão. Não dá para perder. Viana Rural. Confiando no homem, acreditando na terra. Eunápolis, 73 3166 2100. Jornalismo e informação com credibilidade. Porto Brasil Notícias. Daqui a pouco, tudo que a sua casa pode ser. Toda quarta-feira com o Fernando, e você pode perguntar. Se for áudio, você escreve embaixo. Pergunta para o Fernando, né? Tivemos dúvidas sobre construção, material de construção. A Secretaria de Educação da Bahia convoca professores aprovados para a educação indígena. Aqui nós temos várias escolas indígenas, temos uma população indígena enorme, interessa muita gente. É o seguinte, sai no Diário Oficial de hoje a convocação de 55 professores indígenas da educação escolar aprovados no processo seletivo simplificado, é o REDAR, né? E o processo se refere a um edital publicado no Diário Oficial do ano passado, né? E os candidatos convocados no Diário Oficial de hoje do Estado deverão enviar no prazo de 2 a 15 de março, a partir de amanhã, os documentos digitalizados por correio eletrônico ingresso cpm.sec@enova.educação.ba.gov.br. O mesmo período equivale para a entrega presencial de documentação. Os aprovados para a educação indígena, que estão sendo chamados hoje para o interior do estado, como é o caso de Porto Seguro, Santa Cruz Cabral, deverão comparecer na sede dos núcleos territoriais de educação. No caso aqui, é em Eunápolis, levando a documentação original e fotocópia dentro do mesmo prazo do horário, que é de 8h30 da manhã às 11h30 da manhã e de 14 às 17h30. Dentre os documentos original e fotocópia exigidos para a contratação estão o diploma de conclusão do curso de nível superior para função temporária, né, para ser professor indígena, entre outras coisas. Número da conta corrente também do Banco do Brasil, título de eleitor e do comprovante das últimas eleições, comprovar que votou nas últimas eleições ou certidão de quitação eleitoral. É bom ressaltar que o candidato que na data de contratação não reuniu os documentos requisitados vai perder o direito ao ingresso da função. Então, eu vou repetir aqui, resumindo, porque lá tem tudo. Ingresso cpm.sec@enova.educação.ba.gov.br. O ministro de Lula, que usou o avião da FAB para ir a leilão de cavalos de raça, está causando mal-estar no governo, que mal começou. O episódio que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, usou um avião da FAB com dinheiro público e ainda recebeu diárias do governo, dinheiro público, para participar de leilões de cavalo da raça, né? E isso vai ser analisado pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República ou mesmo pela Controladoria Geral da União. O caso foi descoberto e revelado pelo jornal Estado de São Paulo e o ministro omitiu, né, os compromissos da agenda pública do Ministério nesse episódio. No início de fevereiro, no início do mês passado, o ministro da Controladoria, Vinícius Carvalho, disse que a pasta cobrou os ministros de Lula para que mantivesse as agendas públicas atualizadas. É obrigatório. E o ministro das Comunicações, Juscelino, viajou no dia 26 de janeiro, logo no início do governo Lula, de Brasília com destino a São Paulo. E no sistema interno, a viagem foi chamada de urgente. Segundo a denúncia do Estado de São Paulo, o ministro fez 2 horas e meia de compromissos oficiais. No dia 26, na sede da operadora de telefonia Claro, onde ficou por 1 hora. Lá ele teve compromisso oficial. Mas no dia seguinte, numa sexta-feira, ficou meia hora no escritório da Telebrás e mais 1 hora na representação da Anatel. O restante do dia foi dedicado a cavalos, assessorou compradores de animais, recebeu uma premiação, inaugurou uma praça em homenagem a um cavalo. Está me fazendo lembrar aquele imperador que é um senador, né? Que botou o cavalo como senador. Vou lembrar a história da Grécia. Foi um senador romano, né? E um cavalo de seu sócio. O cavalo teve uma homenagem com estátua, ele estava lá. Segundo o jornal Estado de São Paulo, o ministro Juscelino Filho não informou ao Tribunal Superior Eleitoral um patrimônio de pelo menos 2.200.000 em cavalos de raça. Ele gosta de cavalo. Teve um presidente Figueiredo que disse que preferia cheiro de cavalo. Esse gosta mais do que cheiro, ele gosta do cavalo. Ao menos 12 animais criados em Vitorino Freire, no Maranhão, teriam sido omitidos da declaração de bens do deputado, agora ministro. A cidade maranhense, a mesma para a qual enviou dinheiro do orçamento secreto para asfaltar uma estrada que leva aonde?
para a fazenda dele. Agora um assunto sério. Não, esse também é sério, o outro é seríssimo. A escola Paulo Souto tem um comunicado. A coordenação da Escola Municipal Governador Paulo Souto informa aos pais, alunos e responsáveis que, em virtude da reforma da escola, as aulas estão suspensas até o dia 6 de março, sendo retomadas no dia 7 de março com as atividades normais. A equipe gestora agradece a compreensão de pais e alunos do Colégio Paulo Souto. O povo fala mesmo. O povo fala. Vamos ao recado aqui. Aquele chamado quebra-molas não é o termo que se dá. Redutor de velocidade em frente ao Mix Mateus, que é uma obra da prefeitura, continua incomodando os motoristas. Ele falou, não tem nada a ver. De novo, é a questão da prefeitura. O supermercado não tem nada a ver com isso. Foi em frente ali. Ninguém ali pagou aquela obra de iniciativa privada. Só isso eu queria fazer a ressalva. 1 minuto por tudo que a sua casa pode ter. Tudo que eu quero em um só lugar. Pra reforma da casa eu posso comprar. Na Fiaço você pode. Com a Fiaço você pode. Fiaço. Gaste menos, conquiste mais. Venha comprar barato, aqui eu posso mais. Na Fiaço você pode. Com a Fiaço você pode. Fiaço Material de Construção. Os melhores preços da região. Na Fiaço você pode. 31627676. Fiaço, mais forte do que nunca. É verão, partiu Vipão. Chegou a sua vez de ganhar um carro zero, 20 Smart TVs e 10 mil em Vale Compras. A cada R$60 em compras em qualquer loja Vipão, você ganha um cupom. E já está concorrendo. Corra na loja mais perto de você e aproveite a chance que já espera por você. Vipão Supermercados, o campeão em preços baixos. Jornalismo e informação com credibilidade. Porto Brasil Notícias. Tudo que sua casa pode ser. Tudo que sua casa pode ser. Tudo que sua casa pode ser. Luz, tudo pra você. Bom, toda quarta, tudo que a sua casa pode ser. O Fernando está aqui novamente para conversar, interagir com os clientes da Hilux e é uma comunicação mais direta, além do comercial, porque tira suas dúvidas. Então, quando você quiser perguntar, se for áudio para o Fernando, por favor, me ajuda aí, coloca pergunta para o Fernando em áudio, que aí a gente já direciona melhor. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Tarcísio. Boa tarde, ouvintes da Porto Brasil FM. Então, quarta-feira, aqui estamos nós, para esse dedo de prosa, né? Bom, mês novo começando e as ofertas foram renovadas ou tem novidade? Ô, O que tem? Março está aí. Ofertas de março fechando o verão. Exatamente. Essa né? é a pegada para esse momento. Então, eu falava hoje mais cedo, Tarcísio, a Hilux, ela sempre sai à frente, porque a gente sabe da dificuldade que está, e você consegue vender bem quando você consegue comprar bem. É verdade. Tá? Então, graças a Deus, nós temos tido esse know-how de poder brigar para diminuir custos, para que não para aumentar a nossa margem de lucro, mas para passar para os nossos clientes um preço mais justo.
Porque o comerciante trabalha com a rotatividade do estoque. Não adianta nada você botar um preço lá em cima, ele busca e ficar encalhado. E ficar encalhado, exatamente. O negócio é rotatividade, Não, agradar o cliente e a empresa também, né? Diminuir, apertar a margem no que der para a gente ter uma rotatividade rápida de produto. Por exemplo, chegou para a gente aí no final do mês passado, meados do dia 20, 24, 20 mil metros de um piso que nós colocamos em oferta por R$ 32,00 o metro quadrado. Hoje eu tenho 13 mil metros desse piso dentro de casa. Então, você vê o que é a resposta. Ele fala dentro de casa que a Hilux é a casa dele. Mas está se referindo na casa dele. É a Hilux, a loja. Exatamente. Interessante. Então, é um produto que muito bom, retificado, então chega e cai no agrado do cliente. E o preço está convidativo e produto de primeiríssima qualidade. Bom, mês de março parece que vai ser o mês da telha, pelo menos a primeira semana, porque aqui está falando, telha em promoção, pisos também, mas telha resinada e telha esmaltada, é isso mesmo? Exato. Então o pessoal tem sempre essa dúvida, e é a mesma coisa? Não, não é. A telha esmaltada, Tarcísio e ouvintes, é aquela telha que o processo de fabricação dela é muito parecido com o de um piso cerâmico. Ela recebe uma camada de esmalte e vai ao forno. Então, por isso ela fica esmaltada, vitrificada. E a resinada é a telha comum que você aplica uma camada de resina. E essa, você falou vitrificada, é semelhante à cerâmica feita, inclusive os índios marajoara já usavam isso, de aquecer no fogo, né? Então a cerâmica, isso é uma técnica antiga. Que os índios usavam, né? Eles pegavam o barro, queimavam. As panelas do Espírito Santo, por exemplo, panelas de barro é feita assim, né? Exatamente. Então é o mesmo processo. O processo é o mesmo, só que industrial, né? Exato. Ao invés de ser só a cerâmica, o barro puro, ele leva uma camada de esmalte e quando vai ao forno ele vitrifica aquela camada ali. Quais as vantagens de uma e de outra? Olha, a vantagem principal é a beleza, a estética que fica o seu telhado. Então, quando ele é vitrificado, esmaltado, ele, por ter um acabamento muito liso, ele não vai impregnar sujeira. Então, fica muito mais fácil uma limpeza, por exemplo. Tá certo? Então, você vai ter um telhado... É como se fosse um teflon da telha. Exatamente. Não gruda, né? Não gruda. Então, você vai ter um telhado lindo e maravilhoso e por muito mais tempo. Agora, exigindo uma mão de obra mais simplificada para manutenção. Agora, qual que dura mais? Tarcísio, é muito relativo à questão de durar mais. Você precisa seguir alguns requisitos de instalação e, acima de tudo, ter um profissional de verdade para executar o seu serviço. Se você atentar para essas informações, para esses cuidados, seguramente você terá um telhado para 30 anos aí sem problema nenhum. 30 anos? 30 anos, sem sombra de dúvidas. Você cria filho, vem neto e a telha está lá. Geração, e a telha está lá. Agora, não adianta você comprar uma telha cara, vitrificada, e pegar uma pessoa que não é do ramo para fazer o seu telhado. É verdade. Daqui a pouco vai jogar dinheiro fora. Agora vamos para o piso. O piso retificado, qual a vantagem? A gente conhece muito falar pneu recalchutado, pneu retificado. Exatamente. Agora, existe o piso retificado? Tarcísio, seguramente os nossos ouvintes, nesse momento, eles já se depararam e seguramente muitas pessoas ainda têm nas suas casas. Antigamente, nós usávamos um espaçamento de piso que cabia um dedo. 1 centímetro, 1,5 centímetros, até 2 centímetros de espaçamento. Isso se dava por quê? Naquela época, os pisos de baixa tecnologia, eles tinham uma absorção de água muito elevada. Então, precisava de uma área maior para expandir, para dilatação. Então, com a melhora da qualidade dos produtos, tal, ano após ano, aí, eles foram conseguindo deixar essas peças de piso com bem menos absorção. E, consequentemente, trouxeram para o piso cerâmico o estilo de porcelanatos, que tem a absorção perto de zero. Ou seja, retificaram o piso cerâmico, que hoje permite o assentamento com espaçamento de apenas 1,5 milímetros. Como é que faz essa retífica? Essa retífica ela é feita peça a peça. Depois Mas quem faz? Vocês fazem? Não, já vem de fábrica acabado. Tá? Então, depois do piso pronto, ela é passado por uma máquina onde é feita... tirar das arestas, digamos assim, peça por peça.
Pois é, então essa é a característica do piso, O piso retificado, né? exatamente. Agora, vocês têm esse piso lá? Com certeza. E, inclusive, é esse piso que está nessa mega promoção aí, formato 63 por 63, qualidade A, por R$ 32,00 o metro quadrado. Agora tem uma aqui interessante que chegou lá na loja, não chegou aqui, chegou lá na loja, você mandou aqui para mim. Posso pintar as telhas em PVC? Se sim, quais são as precauções que devo tomar? Se pode aplicar tinta, isso não altera a composição dela, né? Não, quanto isso não. Hoje o mais comum de você fazer com a telha PVC é aplicar a manta líquida, né? Ah, sim. Por quê? Para a questão de melhorar o conforto térmico. Tá? Melhora em 30% seguramente. Agora, as precauções é o seguinte, imaginando você está com o telhado instalado há 2 anos. Ah, eu vou chegar simplesmente a aplicar a manta? Não, não é assim. Vai ter que fazer a preparação, lavar, porque embora você, não perceba a olho nu, mas ela está impregnada de gordura, de poeira trazidas pelo vento, tá certo? Então, é isso aí. Aqui chegou um interessante, a Alice pergunta para o Fernando, que ela escreveu, pergunta para o Fernando qual é a cerâmica que ele recomenda, qual material, porque eu não posso botar coifa na minha cozinha, para a gordura não impregnar na parede, coisa assim. Então, nesse caso aí, como você não tem exaustor... É coifa ou exaustor que fala? Tem as duas situações. Ela escreveu coifa aqui. A coifa é a que extrai o ar a gordura do ambiente, né? Ela pergunta qual seria o material. Não, o que ela precisa observar aí? Usar um piso polido, um revestimento polido e de preferência retificado. Por quê? Na parede, atrás do fogão, é isso? Na parede. E o retificado por quê? Porque ele vai deixar uma junta mínima. Então, não vai ter praticamente espaço nenhum para impregnar a gordura. Ali na brecha. Nas juntas, isso. E polido, brilhante, para facilitar essa limpeza. Então, esse piso que você falou aqui agora? Exatamente. É o piso que pode ser usado na parede, né? Uhum. Agora, vamos falar também a promoção que continua, da FAME, que você concorre a 2 Smart TV. Exato. E essa promoção, o sorteio é agora, próximo sábado, dia 4. Corra que ainda dá tempo, comprar produtos FAME e concorrer a essas 2 Smart TV aí de 50 polegadas. Tá, saiu o carro zero? Carro zero. Então, além de todas essas promoções que nós estamos aí esse mês de março, você comprando produtos Tigre, ganha cupom em dobro. Então, todos os produtos que estão na promoção já estão valendo para concorrer a esse carro, Tarcísio. Tá bom. Lâmpada LED, continua? Rapaz, Tarcísio, aquela quarta passada que eu comentei aqui, né? Sobre a lâmpada, Rapaz, né? Impressionante. Você falou do preço. Não, eu fico cada vez mais apaixonado pelas ondas do rádio, como ela chega longe. O que veio de cliente de toda a região, inclusive de Eunápolis. Pois é. Estão nos vendo agora pelo YouTube. É verdade? Também estamos no YouTube. Pronto. Clientes buscando essas lâmpadas. Ah, cadê o menino falou lá na rádio? O menino foi você, o menino né? fui eu, obrigado. Mas eu lembro que você falou dessa lâmpada, o preço dela, é a qualidade, a garantia. Eu lembrei que você falou da garantia. De 2 anos. E um preço bastante competitivo. R$ 5,85, lâmpada LED Intral, grave este nome, Intral de 9 watts. Ela corresponde a 60 watts de uma lâmpada incandescente comum. Então, continua, viu? Continua, não chegou outra pergunta, não, só uma até agora. Bom, Fernando, estamos chegando ao final, os contatos da Hilux e forma de pagamentos, aquelas de sempre, né? Pronto, Tarcísio, então, para falar conosco rapidinho, é através do nosso WhatsApp, o 988-14-8006 ou 3268-6400. E diretamente na loja, que temos lá muitas ofertas. E quarta-feira, 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Mulheres, fiquem ligadinhas no nosso programa na próxima quarta, que tem novidades. Dia Internacional da Mulher, bem lembrado, dia 8 de março, aqui na quarta-feira, vai ter novidade da Hilux para as mulheres, porque as mulheres também colocam a mão na massa e na obra, né? Aí, muito bem, viu? Então já fiquem de antena ligada, porque vai ter novidade. Só não dá para contar hoje, Não, né? não dá. Deixar para o dia. Valeu, Fernando. Até abraço, a próxima. Um susto hoje em Trancoso. Como todos sabem, as estradas vicinais de Trancoso estão abandonadas, né? E hoje, uma prova disso. Um ônibus derrapou após passar por uma ladeira próxima ao Clube Med, que é o badalado Clube Med. O susto foi enorme. Estrada de chão,
Barrenta, que liga Trancoso a Real da Ajuda. O fato aconteceu hoje de manhã e o ônibus ficou atravessado, impedindo o tráfego. Ele ficou no meio da pista. Como choveu nessa madrugada, e tem chovido muito na madrugada, a pista ficou escorregadia, a estrada não tem nenhuma melhoria. O motorista perdeu o controle da direção, apesar do susto. Felizmente, ninguém se feriu. A Secretaria do Litoral Sul disse que disponibilizou homens e máquinas para ajudar na remoção do ônibus, mas não disse o que vai fazer na pista. Bom, ontem não foi possível, mas hoje o quadro Alcoólicos Anônimos tem uma mulher. É tabu falar de alcoolismo feminino, mas também é uma norma, né? É uma prerrogativa de quem está no Alcoólicos Anônimos ficar no anonimato. Por isso, Alcoólicos Anônimos. Mas não é obrigatório também ficar no anonimato. Pode falar o nome. A Alice, né, diz o seu nome, diz que só por hoje ela enfrenta o alcoolismo. Boa tarde, Tarcísio. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Porto Brasil FM. Meu nome é Elias, mais uma alcoólica em recuperação. Hoje vim aqui falar sobre um pouquinho do álcool, né? Que realmente o álcool é uma doença incurável, não tem cura. Mas nós, né, podemos fazer parte do AA, porque lá tem uns companheiras, né? Os amigos de AA, estamos lá para ajudar a gente. Eu mesmo estou me recuperando lá. Já estou chegando por 2 anos, graças a Deus. Só por hoje não bebi. E agradeço muito a e as pessoas, né, que estão ali, aquela porta aberta para a gente. Falar sobre o AA, para mim, é só gratidão, porque eu perdi o irmão pelo álcool, né? Minha família. Mas hoje eu falo isso porque nós estamos ali hoje com a porta aberta. Hoje eu moro só com minha filha, né? Não tenho mais meu esposo, já foi, quando foi bebida, foi da Covid. Mas ele faleceu sabendo que eu estava bebendo. Já meu paizinho, que foi agora fazer 4 meses, ele morreu sabendo que eu não estava mais bebendo, então ele ficou muito feliz com isso, né, que eu parei de beber. Porque minha bebida era uma bebida muito incontrolável. Quando eu bebia, se eu bebia enquanto não estava bêbada, esquecia tudo que eu fazia, não parava de beber. Enquanto dava aquele apagão, que eu acordava em casa ou na casa de alguém, nem sabia onde eu estava. E graças a Deus, graças ao AA, né, a Poder Superior, estou lá naquela sala. Nós estamos ali toda quarta-feira, das 19h30 às 9h30, todo sábado também no mesmo horário. Ali na Cova da Moça, né, o endereço é facinho, chegou ali, né, no Trigo Cabral ali. Estamos ali. Se alguém estiver ouvindo, tiver algum parente, algum amigo, algum vizinho que queira nos procurar, né? Nós temos as placas aí na rodoviária, temos vários lugares aí na cidade. Então, as pessoas quando vêm de fora já acham. Também tem no YouTube, tem lá, né? Tem no Google, você pode achar também lá o endereço do AA. Coordenamos ali na Cova da Moça. Então, hoje eu falo assim, que hoje eu tenho uma responsabilidade sobre falar sobre o álcool, porque semana passada aconteceu um lance lá comigo. Sempre eu falo assim, quando a gente está com responsabilidade, né, tem que ter alguém para nos atrapalhar na sua vida, mas a pessoa tentou mas eu não deixei. Eu falei, não, hoje, quando ele falou comigo, eu falei assim, ó, outros tempos, eu não tinha responsabilidade, mas hoje eu tenho responsabilidade, graças a esses 2 homens, que é Bill e Bob, né, que trouxe o APA aqui para o nosso Brasil, né. Então, nós temos muitas salas já abertas, muitos companheiros que chegam lá mais cedo, limpa a sala, tem um cafezinho, né. Então, é muito aconchegante, é uma família, eu falo que é uma família. Para mim, isso é gratidão. Eu não tenho como dizer outra palavra, sabe, Tarcísio? É muito bem, só gratidão mesmo. E os companheiros que estão ali, que vão ali, pessoas que a gente considera como família. Nós temos companheiro de 41 anos de AA, que ele não precisava nem estar ali, mas ele vai sempre. Ele fala que no dia que ele falta uma reunião para ele, ele acha assim que sente faltando alguma coisa. Eu mesmo, sábado, agora eu falei assim, eu não vou para reunião, não. Aí eu lembrei de uma palavrinha
que um companheiro falou comigo, o dia que eu estiver não estiver com vontade de ir para a reunião, é o dia que eu mais quero ir. Então, me arrumei, fui para a reunião, graças a Deus, foi uma reunião muito boa, muitas pessoas estavam lá, entendeu? Então, para mim, a palavra é gratidão mesmo. Todas as pessoas que estiverem ouvindo o seu programa, Tarcísio, aí, eu sei que tem muitas pessoas ouvindo no Facebook, tem em todos os lugares, Instagram, que vá lá, a gente estamos lá, nós estamos lá todos, né, das 4, todo sábado, o horário eu já falei, né, então, se quiser ir, seja bem-vindo, e só por hoje eu não bebi, e isso eu fico feliz na vida, porque eu acordo de manhã, hoje eu vejo quando eu vou, carnaval, teve carnaval aí, eu não fui nem dia, e para mim, eu já não ia antes, quando eu bebia, e agora se beber eu não vou mesmo, né, e para mim, festas, para mim, eu posso ir na festa, passar a noite, bebida para mim não, eu não, sei lá, eu tinha uma gratidão. Para mim, quando eu entrei naquela sala agora pela última vez, em 2021, no dia 21 de agosto, até hoje, eu falo assim, deu vontade de beber, eu estou mentindo, né? Mas nunca devo falar nunca, porque o nunca não existe, né? Só hoje, amanhã, Deus pertence. Então, a todos aí que me ouviram, eu agradeço, né? Todos os ouvintes, você, Tarcísio, está sempre dando força aí a gente aí, a Porto Brasil FM, né, que está sempre dando apoio a gente aí, vocês todos aí, e muito obrigado, e bendita 24 horas para todos os do mundo, amigas e amigas de AI, companheiros e companheiras, só por hoje. Bom, para fechar aqui a primeira hora, aquele caso do vereador que ofendeu os nordestinos, os baianos, né, chamando de preguiçosos e tudo mais, porque foram resgatados do trabalho escravo praticamente, né, agora tem uma nota da Câmara de Vereadores lá da cidade dele, Caxias do Sul, enviada à imprensa aqui do Nordeste, para o Brasil todo, na verdade, né? Legislativo de Caxias do Sul, caxiense, se posiciona em relação à manifestação do vereador Sandro Fantinel do Patriota. A nota diz o seguinte: a Câmara Municipal de Caxias do Sul é a casa da representatividade e do respeito. Por isso, a mesa diretora não compactua com nenhuma manifestação de preconceito, discriminação, racismo ou xenofobia. Em decorrência do pronunciamento do vereador Sandro Fantinelli do Patriota em relação aos trabalhadores baianos na sessão ordinária da última terça, que foi ontem, ressaltamos que foi um posicionamento individual do parlamentar. Não traduz o pensamento e os valores da instituição e nem da totalidade dos vereadores. Também pedimos desculpas ao povo baiano e a todos os integrantes que se sentiram atacados, destacando que são todos muito bem-vindos em nosso Caxias do Sul. Mas a Câmara dos Vereadores disse, é uma opinião dele. Não, é uma falta de decoro parlamentar. No regimento de cada Câmara, na sua maioria, tem isso, falta de decoro parlamentar. Então, vão deixar de continuar falando e não vão tomar nenhuma medida em relação à falta de decoro dele, ou qualquer instrumento, né? Quer dizer, a Câmara disse, não, a opinião dele não é a nossa. Não, não pode ser assim. Essa nota aqui ficou incompleta. Aviso da Escola Paulo Souto. A coordenação da Escola Municipal Governador Paulo Souto comunica aos pais, alunos e responsáveis que, em virtude da reforma da escola, as aulas são suspensas até o dia 6 de março, sendo retomadas no dia seguinte, dia 7 de março, com as atividades normais. A equipe da escola, a gestora da escola, agradece a compreensão de todos. Já tem o esporte primeiro e segundo tempo, ainda hoje. Disputa política tem travado a escolha dos integrantes do Conselho das Pessoas com Deficiência. Uma mãe de uma criança com deficiência fala disso. PortoBrasilFM.com, a maneira de ouvir a sua rádio online. Curti! Ou baixe o nosso aplicativo. Amei! Aproveita e segue a gente nas redes sociais. @PortoBrasilFM. Conforto, qualidade e variedade pra você. São várias lojas pra te atender. Vem pra cá. Cambuí Supermercados. Porto Arraial, Coroa e Eunápolis, com tudo de bom pra te atender. Cambuí Supermercados
tudo de bom pra você. Cambuí Supermercados, produtos com alto padrão de qualidade à sua inteira disposição. Cambuí Supermercados, tudo de bom pra você. Sempre que a sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança e depois deixe a receita aos cuidados da Farmácia Tropical. Ampla linha de medicamentos e perfumaria. Para Centro e Campinho, a entrega é grátis. WhatsApp 73 98111 4509. Se o assunto é saúde com preço especial, escolha Farmácia Tropical, próximo ao Centro Cultural. Agora também em Arraial da Ajuda, a antiga Drogaria Plantão, próximo ao Banco do Brasil. São as águas de março fechando o verão. Na Hilux, as ofertas de março fechando o verão. Forro PVC branco 20 centímetros, R$ 22,90 o metro quadrado. Telha Eternite resinada, a original, R$ 2,44 por 1,10, R$ 68,90 a unidade. Pisos qualidade A partir de R$ 22,90 o metro quadrado. Tubo esgoto Tigre 100 milímetros, R$ 74,90 a unidade. E você ainda concorre a um carro Renault Kwid 0 km. Preços válidos para pagamento à vista ou uma vez no cartão. Consulte outras formas de pagamento. Hilux, SAP 73988148006. Mês da Mulher é na Móveis Linhares. Aqui você encontra as melhores ofertas para você comemorar este mês especial. Escova secadora Britânia 4 em 1 por apenas 6 vezes de R$ 21,65 no cartão. Smart TV Semp de 43 polegadas por apenas 12 vezes de R$ 189,90 no cartão. Ar-condicionado Eco Plus 9.000 BTUs por apenas 12 vezes de R$ 179,90 no cartão. Visite uma de nossas lojas e garanta o presente daquela pessoa especial. Móveis Linhares, lugar de gente feliz. Tudo que você precisa, tapete, tecido, cortina. Tudo em acabamento, bom preço e atendimento. É lá que você vai encontrar tudo para seu lar. Um mundo em decorações, Real Plástico é o lugar. Real Plásticos, a sua loja de decoração. Rua Pero Vaz de Caminhas 159 Centro. Fone 3268-4283. Real Plástico é o lugar. Adicione o WhatsApp da Porto Brasil FM e participe da nossa programação. 99903-3699. Bom, aqui chegou um comentário que eu vou averiguar, vou pedir o Aelcio para ver. Não fale meu nome, o pagamento da prefeitura está atrasado, ninguém sabe quando vai sair. Disse a Boca Pequena que a empresa Milanês faliu. Se eu sei alguma coisa disso, não sei. Essa pessoa é funcionária pública. E ela completa, Porto Seguro não tem vice-prefeito, pois assumiu a Secretaria de Saúde. Prefeito e representante é o presidente da Câmara, pois o atual está em viagem. É verdade, não, mas o Paulinho continua vice-prefeito, ele acumula o turismo e a saúde, né? Então, parece a Santíssima Trindade, o Paulinho do ator. Mas o prefeito que está hoje na cadeira com a viagem dos dois é o Dilma Santiago. Então, se alguém da assessoria diz que o Dilma agora quer se comunicar, né? Essa história da Milanês, para mim, é nova. Se alguém está sabendo alguma coisa, passa aí. O Antônio, do bairro Paraguai, tem uma mensagem aqui para a gente. Fala, Antônio. Ele lembrou, né? Então, se fosse em outras épocas, né? Quando o Valdir podia fazer, tinha um bolo lá no Baianão, um bolo enorme, né? Que o povo disputava, voava bolos para todo lado, virou até um folclore. Eu já vi várias vezes. Parabéns, Valdir, nosso colega aqui do programa Livre, toda segunda-feira. Mais um ano. Porto Piscinas é o seu revendedor jacuzzi em Porto Seguro. Na Porto Piscinas, você tem a qualidade dos melhores produtos jacuzzi, spas, banheiras, filtros e bombas com os mais modernos acessórios da marca que conhece tudo de lazer e relax. Jacuzzi, é claro.
jacuzzi é na Porto Piscinas. Faça uma visita em uma de nossas lojas. Arraial 999820056. Centro 3268-4352. Loja BR 3288-1643. Jacuzzi e Porto Piscinas, a melhor marca no melhor lugar. Hoje em dia é fundamental fazer a segurança eletrônica da sua empresa ou residência. Para isso, você pode contar com o profissionalismo da Alartec. Garantimos a segurança da sua empresa através de alarmes, concertinas, cercas elétricas, câmeras, interfones e monitoramento 24 horas. Ligue agora mesmo, 73-3288-5393. WhatsApp 98893-3817. Segurança e profissionalismo é com a Alartec. A Alumita tem tudo que você precisa para tornar seu projeto ainda mais exclusivo. Esquadria de alumínio, linha suprema, pele de vidros, mármores e granitos, vidros em geral. Alumita, vidraçaria e marmoraria. Essa entende do assunto. Rodovia BR-367. Fone 3288-5515. Você pode rodar, mas o menor preço da cidade você só encontra no Mega Supermercados. Terça e quarta tem hortifruti fresquinhos na promoção. Quarta e quinta tem carne com o menor preço da cidade. E todo final de semana tem muitas ofertas para você aproveitar. Só no Mega Supermercados. Loja na Praça da Caixa d'Água, no Baianão, e no Parque Ecológico. Aberto todos os dias, inclusive domingos e feriados, das 8 às 21 horas. Vem fazer economia. Vem pro Mega Supermercados. Esportealternativo.com. 13h05, começando o primeiro e segundo tempo do esporte. O Ligeirinho está com um sorriso de orelha a orelha, não sei porquê. Boa tarde, Ligeirinho. Olá, Tarcísio, boa tarde, Tarcísio Vieira. Boa tarde, o repórter Elton Souza. Boa tarde para o aniversariante do dia, o nosso amigo Ubaldino Júnior, fazendo aniversário hoje. Boa tarde a você, ouvinte do esporte do Porto Brasil Notícias. Tem gente que está muito feliz, Tarcísio. E o outro está até tomando suquinho. É, tá tomando suco. Já mandaram uma caixinha aqui para mim, ó. É, tem gente aí eu não que... vou tomar esse suco, eu não vou deixar de tomar, que não tem nada a ver comigo. Tem Eu sou aquele... Fluminense, para mim... Tem aquele, Tarcísio, que faz as apostas que não cumpre, não sei se vai aparecer hoje. Tá de castigo, né? Tá de castigo. Bom, tudo bem. O esporte tem oferecimento? Putitão Materiais de Construção, transforma brita e cimento em Amor Concreto. O telefone é o 3575-1123. Fica no Arraial da Ajuda, no Baianão, no coração do Baianão. O Açaí Show, na Praça da Caixa d'Água, na Praça São João. O consultório odonto de Dr. Bruno. E no Gravatá, próximo ao posto de gasolina. Hospital das Bikes e Motos, num Baianão. E nossa Ótica Prime, exame de vista todos os dias nas 4 lojas. Hoje, por exemplo, é em Trancoso. Alô, Trancoso, é hoje. No Baianão, terças e sábados. Às quintas-feiras, amanhã no centro. No Arraial da Ajuda, toda sexta-feira. Aí você pode agendar nesse número, 9835-9758. Então vamos abrir os trabalhos com música, Ligeirinho. Homenagem para ele, Tarcísio, torcedor do Flamengo que acabou de entrar aqui no estúdio. Josafá. Azul, azul es mi bandera. Azul, azul es mi corazón. Del Vale. Azul, Del Vale. azul es mi bandera. Del Vale. Azul, azul es mi corazón. Viene ganando, viene goleando. Muito bem, então o que aconteceu? Tinha mais de 70 mil torcedores de Maracanã, 500 e muitos 600 torcedores de Del Valle. Como é que o Flamengo perde esse jogo jogando em casa? Gente? Perdeu em casa, Tarcísio, 74 mil torcedores, Tarcísio, do Flamengo e apenas 520 torcedores do Independente Del Valle. 520 contra 74 mil torcedores. Mas isso aprova que o futebol é em campo. É em campo. Não adianta, a torcida ajuda, mas o que decide é em campo, né? E vamos ouvir aqui como foi o resumo da obra, da bagaça. Diante de um Maracanã lotado, o Flamengo até venceu o Independiente Del Valle do Equador no tempo normal na partida de volta da Recopa Sul-Americana, mas acabou perdendo o título do torneio nos pênaltis 5-4 para os equatorianos. Esta foi a terceira competição que o Flamengo já decidiu em 2023.
e foi a terceira vez que saiu sem o título. Antes, perdeu a Supercopa do Brasil para o Palmeiras e foi batido na semifinal do Mundial pelo Al Hilal da Arábia Saudita. O técnico Vitor Pereira, que assumiu o rubro-negro, ciente que não teria tempo para armar o time à sua maneira, analisou o clima no clube e a pressão vinda das arquibancadas. Assim, seria muito mais fácil e muito mais cómodo para mim não assumir a equipa nestas condições. Não é? Assumir a equipa sabendo nós praticamente no tempo que aqui estamos já jogamos 12 ou 13 jogos, quer dizer que é uma pré-época que se vai quase como mudar o pneu do carro em andamento. Ainda há muitos títulos para disputar nesta temporada, uma temporada muito longa. Eu sinto a equipa a dar resposta e é nesse caminho que vamos continuar. Arrascaeta foi o nome do jogo. O uruguaio fez o gol da vitória por 1-0 já aos 50 minutos do segundo tempo, mas acabou sendo ele também quem desperdiçou o pênalti decisivo. Agora, o Flamengo volta a campo para enfrentar no próximo domingo o Vasco em clássico da 10ª rodada do Campeonato Estadual. A Agência Rádio Web, com informações da Recopa Sul-Americana, Cadu Macri. Bom, é claro que a gozação continua. Tem gente que não tem esportiva para isso, não gosta, até desliga o rádio. Tem gente que fica de mal quando a gente fica zoando, né? Mas fazer o quê? É o seguinte, o Gabigol, você falou, Tarcísio, a declaração do Gabigol depois disso é uma piada por quê? Foi uma piada, Tarcísio, porque ele reclamou um pouco da torcida, e depois ele fala que o sonho agora é o Carioca, Tarcísio. O sonho não era o Mundial, não era a Recopa e a Supercopa, agora é o Carioca. Vamos ouvir aí o próprio Gabigol. Ele que disse, em primeira pessoa, não foi ninguém que me contou, ele que falou. Não foi ninguém que me contou. E na saída de campo, após o vice da Recopa Sul-Americana, essas foram as palavras de Gabigol para a torcida do Flamengo. Eu acho que o Flamengo é um time muito grande. Eu acho que a gente tem que juntar os carros, como a gente fez hoje dentro do jogo, né? Nossa torcida se voltou contra a gente no final do jogo e nós demos a resposta com um gol. E na prorrogação também pressionamos eles para poder fazer o gol. Acabamos não fazendo. A gente já teve momentos aqui complicados e no final a gente foi campeão. E agora a gente tem que se unir cada vez mais e também contar com o apoio da torcida para poder vencer o Carioca e vencer os campeonatos que tem que ter pela frente. Bom, flamenguista é flamenguista. Não desmerecendo o campeonato carioca, né, assim? Pois é, mas flamenguista é flamenguista. Sofre, mas não abandona o time. Não é virar folha. Ele falou, contando, será que a torcida vai apoiar tanto depois disso ou vai estar lá firme? Tarcísio, eu acredito, Tarcísio, que no primeiro jogo dele agora do Carioca deve ter um protestozinho aí para tirar o técnico, vai forçar a tirada do técnico que não decolou. Acho que o maior erro do Flamengo nessa temporada foi ter tirado o Dorival Júnior. Dorival Júnior chegou, arrumou a casa, deu logo 2 títulos de presente para o Flamengo e agora o bambu lascou para o Flamengo. 2 em 1 do esporte, agora o intervalo antes vamos falar da Copa do Brasil, rodada de ontem e de hoje, mas vamos aos recados. Adicione o WhatsApp da Porto Brasil FM e participe da nossa programação. 99903-3699. A Lia do Cambolo. Pode. Aí eu falei Alice. Falei errado, falei. Tá legal. O Juarez, todo mundo sabe que é Juarez, eu falei errado o nome dela, é Lia, não é Lia, na hora do quadro lá. Juarez. Deixa ele dar o trivice.
Pois é, tem essa daqui é flamenguista. Vamos ver a reação dela. Alô, flamenguista, 12h49. Sumiu. Sumiu. Tá de castigo. Vamos lá, próximo. Ah. Receba, Alexandre. Qual que é o título? Ganhamos na Série B tem 2 anos. O Jonas mandou aqui. Do jeito que o Flamengo está, ainda vai acabar disputando a Copa Guaiamu. Vixe! Esse agora pegou pesado. Vamos ao próximo. Ele entendeu assim. Eu concordo plenamente com você, mas eu quis dizer aqui que deixou escapar 3 títulos esse ano importantes, e 3 títulos rapidinho que o Jorge Jesus está dizendo, quando assumiu o Flamengo, conseguiu papar o título. E agora, com o novo técnico e com o novo comando, os flamenguistas têm que concordar com o Ligeirinho que não está nada bem para o Flamengo. O Fábio saiu do anonimato. O Fábio, aqui, que participa do Safra, mandou aqui uma embalagem do suco, né? Del Valle. Hoje está quente. A melhor coisa é tomar Del Valle. Uva, sabor uva. Boa tarde, Tarcísio Ligeirinho. Vai também? Cadê o enjoado? O enjoado se refere ao Altamiro. Altamiro. Né? Para o esporte. Essa daqui é para o esporte. Bom, a gente vai ter que terminar o esporte no horário hoje, que tem uma participação a seguir. Lia do Cambolo. Vai, né? Tá certo. Bom, a zoação, né? É um negócio. É levar é ter fair play. Levar na esportiva. Tá bom demais. Até agora está bom. Copa do Brasil. Hoje tem os times baianos, mas teve rodada ontem. Vamos conferir, depois o Ligeirinho fala dos times baianos. A única equipe da Série A do Campeonato Brasileiro que atuou pela primeira fase da Copa do Brasil nesta terça-feira foi o América Mineiro. O Coelho viajou para enfrentar o Tocantinópolis fora de casa e, como tinha a vantagem do empate, conseguiu a classificação com o 1-1. A partida ficou paralisada por quase 1h30 por conta de falta de luz no estádio, mas a volta da energia permitiu que o jogo fosse completado ainda na terça-feira. Nesta quarta, mais algumas equipes da elite do futebol nacional estreiam na Copa do Brasil. Uma delas é o Grêmio, que vai enfrentar o Campinense na Paraíba. O técnico Renato Portaluppi ficou satisfeito com a última atuação do tricolor no Campeonato Gaúcho, porque deu um outro plano tático para a equipe para a temporada. Uma forma diferente de jogar. Nós temos também a outra, que me agrada bastante também, porque nem sempre a gente vai ter esse time e de repente a gente vai conseguir fazer os gols. Então é importante você ter também o plano A, o plano B, o plano B, o plano A, justamente por isso. Se não está dando certo o esquema, você tem alternativas, você tem jogadores no banco que possam entrar, modificar o esquema e quebrar essa linha do adversário também. Assim como o Grêmio, o Goiás também vai ter a vantagem do empate para se classificar no duelo diante do Asa de Arapiraca em Alagoas. O Red Bull Bragantino visita o Bahia de Feira de Santana fora de casa. O Bahia enfrenta a Jacuipense. Por conta do regulamento, na primeira fase da Copa do Brasil, os times da Série A jogam pelo empate para avançar. A agência Rádio Web, com informações da Copa do Brasil, Cadu Macri. Bom, completando, então, hoje tem rodada da Copa do Brasil. Os times baianos hoje, Ligeirinho. 7 equipes baianas entram em campo hoje, assim. O Vitória joga diante da equipe do Nova Iguaçu. Hoje também o Atlético de Alagoinhas joga diante do Atlético Goianiense. Outra equipe baiana que entra em campo hoje é o Bahia de Feira, que recebe o Red Bull Bragantino, e acontece o clássico aí baiano, aí na Copa do Brasil, que é Jacuipense e Bahia pela Copa do Brasil. Então muito tem bem. Clássico baiano na Copa do Brasil. Amanhã a gente vai comentar esses resultados. Ligeirinho, até amanhã.
Até amanhã, desejando a todos uma ótima tarde e até lá. Só lembrando aqui, acabou, tem um recado aqui, Tarcísio, de Dona Ercília, parabenizando aí o Baldino Júnior. Um abraço, Baldino Júnior, de Dona Ercília. Esse é o último do esporte hoje. O Camacan. Valeu. Olha, eu não podia deixar de falar disso, nós estamos dentro do tempo que a gente planejou, ainda tem 1 minuto, dá para falar. Os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro foram muito atrativos na rodada passada, né? Eles podem não passar na TV, eles podem não passar, Ligeirinho, na TV aberta. Depois de 22 anos, é que só se você pagar por assinatura, mas na TV aberta não. É o seguinte, SBT, Globo e Record se recusaram a transmitir porque não acham interessante comercialmente. Apesar de não ter dado nenhum lance no primeiro round de negociações, são leilões, são feitos, a TV Bandeirantes pode transmitir, né? Então, a empresa que assessora os clubes está negociando, são 20 clubes. A Band passou a consultar parceiros comerciais e fez um plano comercial. Se vender antes, pode transmitir. Agora, como é que pode? No ano passado, a Série B foi bem atrativa. Bem atrativa. E até a Globo transmitiu alguns jogos da Série B. Mas esse ano não. Talvez a Band. Agora acabou. O esporte volta amanhã. Até amanhã. Daqui a pouquinho tem acessibilidade em pauta. PortoBrasilFM.com. A maneira de ouvir a sua rádio online. Curti! Ou baixe o nosso aplicativo. Amei! Aproveita e segue a gente nas redes sociais. @PortoBrasilFM. Quer empreender? Quer uma economia ainda maior? Então conte com o Atacadão. No maior atacadista do Brasil, você encontra sempre o menor preço, seja nas mais de 300 lojas, seja online. É a maior variedade e a qualidade para o seu negócio lucrar mais e para a sua família economizar muito. E tem ainda a facilidade de pagar suas compras com Pix, cartão de crédito e vale alimentação. Aqui é certeza da maior economia. Aqui é Atacadão. Aqui é Parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras aceitas nas lojas. Tudo que eu quero em um só lugar. Pra reforma da casa eu posso comprar. Na Fiaço você pode. Com a Fiaço você pode. Fiaço. Gaste menos, conquiste mais. Venha comprar barato, aqui eu posso mais. Na Fiaço você pode. Com a Fiaço você pode. Fiaço Material de Construção. Os melhores preços da região. Na Fiaço você pode. 31627676. Fiaço, mais forte do que nunca. Procurando uma internet que não te deixa na mão e com preços imperdíveis? A Uzi Telecom acaba de chegar em Porto Seguro para te proporcionar um novo jeito de se conectar. A melhor internet 100% fibra óptica para você é na Uzi. Planos de até 800 megabytes por apenas R$ 129,99 ou planos de até 400 megabytes por apenas R$ 99,99. É outra velocidade que não para por aí. Só na Uzi Telecom você ainda garante instalação e Uzi TV grátis. Está esperando o que para ser Uzi Telecom? Acesse uzitelecom.com.br ou ligue para 73 3191 1800 e nos acompanhe nas redes sociais. @Uzi Telecom. Vem ser Uzi. Materiais elétricos e refrigeração é com a Prática Materiais e Serviços, onde eu economizo. Prática Materiais e Serviços. Aqui você encontra tudo para elétrica e refrigeração. Seja prático com a Prática. Avenida dos Navegantes, 1255, no centro de Porto Seguro. Telefone 73 3018 3835 ou 999 29 9861.
Relojoaria Shalom Joias. Tradição em preços baixos. Estamos com uma super promoção. Desconto de 10 a 50% até acabar o estoque. Shalom Joias. Dê um presente a quem você ama. Shalom Joias. Consertos em joias e relógios. Fabricação e conserto. Rua General Freitas, 108 Centro. Fone Zap 3268-4924. Shalom Joias. Tribo Surfwear. Entre no clima. Hanglows, MCD, Volcom, Billabong, Quicksilver, Hurley, Okdok, Mahalo, Adidas, New Era, Hush e Sandálias Kenner. Tribo Surfwear. O surf de todas as tribos. Moda masculina, feminina e infanto-juvenil. Rua Princesa Isabel, número 162, Baianão. E Avenida Getúlio Vargas, número 181, Centro. WhatsApp 73-99127-7980. Quinzena do Consumidor Móveis Simonetti. As ofertas mais incríveis do mundo. Confira. Smartphone Samsung A13, 128 GB de memória, de 1.300 por 10.114,90. Smartphone Samsung A03S, 64 GB, de 1.200 por 10.086,90. Ah, eu tava louca pra aproveitar. Quinzena do Consumidor é na Móveis Simonetti. Válido de 1º a 11 de março. Mas eu fui até Simalha comprar uns tecidos pra minha mulher fazer as camisetas. Pô, pensa numa loja completa. Pensa num surtimento no segmento de malha. Pensa nos uniformes profissionais escolares, a coisa mais linda. E os abadá e camiseta em sublimação total. Atenção você, fabricante de camisetas para o verão. A Tece Malha tem os melhores preços de malha no atacado. Faça o seu orçamento. 739-8839-2752 ou 73-3268-1282. A Tece Malhas atende toda a região. Eu tô chorando assim que minha mulher faz as camisetas tão bonitas com os tecidos da Tece Malhas, assim, ó, e dá-lhe embora. É difícil. Olha a Fiat Estrada na pronta entrega aí, gente! Carnavalizou na Fiat Portovel. E a picape oficial dessa folia é a Fiat Estrada cabine dupla, na pronta entrega. É pra todo mundo entrar nessa folia, com descontos e vantagens exclusivas para o produtor rural e CNPJ. Carnavalizou na Fiat Portovel. E o bloco da Fiat Estrada já tá na rua. Fiat Estrada cabine dupla, nota 10. Portovel, 3288.000. Seu carro te deixou na mão? Não se preocupe. Ligue para Rosevaldo Guincho, 73-3268-1999 ou Zap 739-9977-0677 ou 3018-0677. Serviço de guincho 24 horas. Rosevaldo Guincho, Avenida dos Navegantes 440, Centro Porto Seguro. Rosevaldo Guincho. Ligou, chegou. Chegou a hora de modernizar a colheita do seu café Conilon. Na Piana Rural, você encontra as recolhedoras de café Double Master 4 Miyake, que possuem alta produtividade e o melhor custo-benefício para médias e grandes propriedades. E para o pequeno produtor, temos as recolhedoras Master Grão CR, alta produtividade e baixo custo na medida certa. Seja qual for o tamanho da sua lavoura de café, aqui você encontra a máquina perfeita. Piana Rural, confiando no homem, acreditando na terra. Eunápolis, 73 3166-2100. Toda mulher merece ser amada, respeitada e cuidada. Mês da Mulher na Popular. Promoções imperdíveis para melhorar a vida e o lar de todas elas. Toda a linha de luminária com 20% de desconto. Toda a linha de torneiras com 20% de desconto. Toda a linha de móveis de cozinha e móveis de banheiro com 20% de desconto. Vem ser feliz aqui na Popular. Rua Marcelo Peruso, número 22, Baianão. Vai construir ou reformar? Vem pra Popular. É verão, partiu Vipão.
Chegou a sua vez de ganhar um carro zero, 20 Smart TVs e 10 mil em Vale Compras. A cada R$60 em compras em qualquer loja Vipão, você ganha um cupom. E já está concorrendo. Corra na loja mais perto de você e aproveite a chance que já espera por você. Vipão Supermercados, o campeão em preços baixos. Jornalismo e informação com credibilidade. Porto Brasil Notícias. O preconceito fez você viver como talvez, mas eu sou igualzinho a você. Fábrica do C, com o quadro Inclusão em Pauta, no programa Porto Brasil Notícias. Você viver como talvez, mas eu sou igualzinho a você. 13h28, toda quarta-feira, o quadro Inclusão, né, em pauta, acessibilidade em pauta, tudo isso, e com a Luciene e também o Josafá, que já são conhecidos, são íntimos da gente. Luciene, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Tarcísio, boa tarde aos ouvintes, tudo bem? Josafá, boa tarde. Olá, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Tarcísio, obrigado pelo carinho da audiência. Tá certo. Bom, um termo que hoje é muito usado é o lugar de fala, né? Vai explicar para o ouvinte qual dos dois para falar, que é muito usado hoje, é recorrente, lugar de fala. Olha só, essa fala eu faço questão de dividir com nós dois, porque nós dois é íntimo, né? Então, a gente vamos dividir a fala hoje. Certo, mas assim, a expressão lugar de fala, a gente liga a televisão, você, eu tenho lugar de fala, eu sou negro, tenho lugar de fala, eu sou homossexual, tenho lugar de fala. O gordinho é cego, tem lugar de fala. Então, é assim a figura, né? Da linguagem. Então, a pessoa com deficiência tem um lugar de fala. Com certeza. Mas esse lugar de fala, Josafá, por exemplo, Porto Seguro, de acordo com a Luciene passou para mim, e esse é um dado defasado, porque isso é um dado de 13 anos atrás. Tinha 34.160 pessoas com algum tipo de deficiência. Né, Luciene? Esse número com certeza será maior, né? Com certeza, Tarcísio. Tivemos o censo agora em 2022 e esses dados ainda não foram divulgados, né? Mas a gente sabe que o número é bem maior. Tá certo. Então, essas pessoas como Josafá e outras têm um jeitinho, um conhecimento, né? E que as pessoas precisam aprender a ouvir. Como você se vê, Josafá, no seu lugar de fala? Olha só, Tarcísio, boa tarde mais uma vez. Como é que você se encaixa? Sim. Hoje, para mim, a Fábrica do C, né? Hoje nós trabalhamos juntos, graças a Deus. Antigamente eu já vinha já interagia muito, né? Já interagia muito. E para mim hoje, graças a Deus, apesar de ser deficiente visual, eu hoje me sinto muito visível hoje no meio da sociedade, então para mim não tem muita dificuldade não, tá? Não tem, né? E esse lugar de fala, Tarcísio, que ele traz é justamente o protagonismo da pessoa com deficiência. É o nada sobre nós sem nós. Eu sou uma pessoa que eu não tenho a deficiência visível, mas eu também tenho o meu lugar de fala nesse espaço, a partir do momento que uma pessoa com deficiência, ela me autoriza, ela está do meu lado, como o Josafá está aqui nesse momento, então o meu discurso ele fica autorizado. E também quando as pessoas com deficiência do estado da Bahia me convidam a fazer parte do Conselho Estadual, porque eles têm esse reconhecimento e eu passo a fazer parte dessa história, mas o protagonismo sempre foi e será da pessoa com deficiência. Vamos no dia a dia, eu quero uma percepção sua do Josafá, quem está ouvindo em casa, como as pessoas com deficiência estão sendo vistas hoje pela sociedade, como elas estão sendo representadas na mídia. No rádio, você tem voz, né? E tem imagem que a gente está no YouTube, mas estou falando na televisão. Eu vejo alguns personagens, por exemplo, nas novelas, que são cadeirantes. Eu estou sabendo que vai ter uma aí, eu não sei se encaixa, Luciene, vai ter um ator albino. O albino se encaixa como a pessoa com deficiência ou não? Ele tem uma condição especial e ele sofre também muito preconceito. Então, ele faz parte desse processo de inclusão, mas ele não é uma pessoa com deficiência. Mas está na inclusão. Sim. Então, eu queria saber de vocês essa representatividade na mídia, no filme, na novela, em outras coisas. Como vocês veem hoje esse lugar de fala e de espaço? Hoje graças a Deus, eu não vou citar nome de instituição aqui, que, né, antigamente fazia-se uma reunião, né, num determinado prédio, e ali
só quem tinha voz eram os professores, eram os coordenadores, e hoje não. Hoje, para mim, a Fábrica do Ser hoje coloca o deficiente como protagonismo. E isso é gratificante porque ela não escolhe se tem mãe de autismo, fala, se tem deficiente visual, fala, se tem deficiente físico, fala. Então, a Fábrica do Ser, ela dá espaço para a gente interagir. Porque hoje, antigamente não. Antigamente só tinha vez lá a coordenadora, os professores, para estar perto da prefeita, e a gente ficava sentado, digamos, se tem um palco, a gente ficava cá embaixo sentado, e a prefeita, mas os coordenadores, os professores, ficavam lá no palco. E com a Fábrica do Ser, Luciene, presidente, ela não tem isso de querer substituir o deficiente, não. Hoje, eu nunca pensava assim de estar em frente aos microfones com o Luciene. A rádio hoje ela deu esse espaço para mim. Na verdade, o que você quer dizer é o seguinte: antes não era assim. Não vocês era. eram a terceira pessoa. Alguém falava por vocês. Hoje vocês são a primeira pessoa. É o lugar de fala. Nós falamos por nós. Com certeza. É assim, isso, né? O protagonismo, assim, só fazendo uma correção rapidinho. Eu já sou músico desde a idade de 12 anos, né? E só tinha algum protagonismo quando eu estava no palco. Depois de sair dali, eu era um anônimo. Tá? Eu ficava no anonimato. E hoje não. Graças a Deus, a Fábrica do Ser deu essa visibilidade para a gente. E também, Tarcísio, eu vejo assim, quando fala desses espaços, da novela, da TV... Dos filmes, é muito importante. Eu não gosto de novela, não assistia novela, mas agora eu estou assistindo a novela das 8 justamente por ver uma pessoa com deficiência física que usa cadeira de rodas ali, fazendo toda aquela provocação em relação à acessibilidade. Então, isso eu acho muito importante e é preciso mesmo estar ocupando esses espaços. Agora, para a gente arrematar aqui, é o seguinte, está falando aqui do lugar de fala, mas tem um assunto, eu queria falar com você que não é o tema central hoje. Essa semana você recebeu uma denúncia de uma certa escola, não sei se você visitou, que a diretora estaria impedindo, dificultando, e eu não divulguei o vídeo porque são crianças, que elas estão chorando, de inclusão na escola. O que você pode dizer a respeito do centro? Se você não quiser dizer o nome da escola, se você foi lá, apurou. Sim, Tarcísio, eu vi o vídeo, realmente, assim, é uma cena muito chocante. A criança chorando. Uma criança chorando porque quer estudar. E isso é muito comovente. O que eu fiz? Entrei em contato com o pessoal da escola, conversei com a coordenadora e ainda hoje nós vamos estar na escola conversando, porque isso não pode acontecer. A coordenadora deu as explicações dela, a gente ouviu. Não convenceu, porque não dá para convencer. Educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Eu não vou dizer que a culpa é da escola, porque essa escola precisa ter apoio para receber as crianças com deficiência, principalmente no que tange ao cuidador, a uma pessoa para estar na escola. E, no momento, as escolas não têm. Então, a gente vê que é preciso uma organização melhor por parte da Secretaria Municipal de Educação. Porque os familiares entraram em contato comigo, ficou de vir aqui o pai e a mãe para a gente gravar e não vieram. Mas você já está inteirada do caso, então já estou avisando para eles que a Fábrica do Ser já está, né, no assunto, né? E estamos juntos com essas famílias, eles podem saber que eles não estão só. Então, até a próxima, pessoal. Josafá. Obrigado, Tarcísio. Na próxima quarta a gente está de volta. Quero agradecer aqui os ouvintes, tá? Agradecer o espaço do 88 e que Deus abençoe e tenha um ótimo final de semana no próximo que vem. Tá legal. Agora uma matéria especial sobre a fruticultura do Vale de São Francisco, que pega aí Pernambuco, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, e especialmente a produção do vinho. O vinho daqui, não só a uva in natura, já começa a ganhar mercado internacional. A região Nordeste foi a que mais exportou frutas no ano passado, mais de 1 milhão de toneladas, segundo a associação que representa o setor. Lideram o ranking manga, melão e uva, que ocupa pelo menos 15 mil hectares de área plantada na região de Petrolina, em Pernambuco. Há 30 anos, se dedicando ao fruto da videira, o
O produtor Newton Matsumoto conta que muita gente ainda se surpreende quando ele conta que cultiva uva no Nordeste. Eu comecei a desenvolver um trabalho junto às grandes empresas aqui da região de desenvolver a tecnologia para a produção de uva sem semente. E aí, a partir do momento que a gente domina essa tecnologia, isso empolgou, estourou e cresceu muito a região. As uvas produzidas são consumidas in natura, viram suco e até mesmo vinho e espumante. 11 vinícolas já estão instaladas no Nordeste, o que facilita a produção do vinicultor José Gualberto, que está na região há mais de 50 anos e é um dos pioneiros na área. A estimativa nossa para esse ano é em torno de 10 milhões de litros. O carro-chefe disso aí é espumante. O presidente da Associação de Sommeliers do Distrito Federal, Sérgio Pires, afirma que o vinho produzido na região vem ganhando cada vez mais qualidade. O Nordeste já vem na frente há muito tempo, lá na região do Vale São Francisco. Já desde o século passado que produz uva lá. Só que a qualidade do vinho vem evoluindo mais recente. Tem muitas vinícolas boas lá e produzindo vinhos de excelente qualidade. O servidor público Eduardo Manzano também atesta o alto nível dos produtos vindos da região. Eu gosto muito de uva, nas uvas claras, as uvas mais escuras também. Eu prefiro sem caroço. Gosto do suco de uva tinto, do claro também. E tem vinhos nacionais muito bons, inclusive espumantes. O Brasil tem um grande potencial nisso. O valor total da exportação de frutas no Nordeste saiu de $555 mil em 2017 para 975 mil em 2022, segundo dados da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas, a Abrafrutas. Isso representa um crescimento de 42%. O presidente da entidade, Guilherme Coelho, ressalta que a produção é variada. Hoje nós devemos ter no Vale do São Francisco, entre público-privado, uns 15 mil hectares de uva e devemos ter uns 50 mil de manga. Mas também nós temos coco, nós temos goiaba, temos acerola, tá certo? Temos muitas frutas lá que dão muito bem e se comportam muito bem no Brasil e no mundo. E não é que a uva brasileira caiu no gosto dos estrangeiros? No caso da produção do Vale do São Francisco, 95% é exportada. Nós exportamos cerca de 70%, vamos imaginar, da uva para a comunidade comum europeia, 15% mais ou menos são os Estados Unidos, uns 10% para a Inglaterra e o resto para o resto do mundo. Uma soma de fatores contribui para o sucesso dos agricultores. O aumento da irrigação, que deixa a terra improdutiva no passado, a tecnologia com o surgimento de espécies de uvas mais produtivas e adaptáveis ao sertão, e o apoio financeiro. Muitos produtores conseguiram crescer graças ao crédito oferecido, por exemplo, por bancos governamentais que investem no desenvolvimento regional, como lembra Guilherme Coelho. O Banco do Nordeste tem um papel fundamental. É um banco que está aí para desenvolver. E o Nordeste é o que é, porque existiam áreas, por exemplo, de que eram áreas que não produziam nada, áreas, está entendendo, longínquas, e que o banco chegou, acreditou e hoje tem grandes polos de geração de emprego e renda. A ajuda veio também para pequenos produtores. As pessoas que começam a vida e têm um sonho de realizar, tá certo, de começar a empreender, naquele primeiro momento onde a pessoa tem o sonho, tem vontade, mas não tem o recurso. Com crédito disponível e com o mercado aquecido, produtores de frutas estão otimistas. Esperam aumentar a exportação e produção para o mercado local de 10% a 25% nos próximos anos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Silva. Adicione o WhatsApp da Porto Brasil FM e participe da nossa programação. 99903-3699. Bom, agora é a participação de um ouvinte da Agrovila, a Daiane Galega. Fala, Daiane.
Atenção, Dilma Santiago, prefeito em exercício, está ouvindo? E o quem ficou no lugar do Paulinho Tuatoa na Secretaria de Saúde? Então, se estiver ouvindo, olha aí, Agrovila. O assunto agora é o Conselho, o Conselho da Pessoa com Deficiência em Porto Seguro, que está numa disputa ferrenha para quem vai presidir o Conselho e os integrantes. Semana passada era para ter acontecido a escolha, e não aconteceu porque houve empate, isso mesmo. O vereador Vinícius Parracho acompanhou isso, falou que foi lá para ver de uma maneira que tudo acontecesse, né, que se resolvesse, falou para a Elcio a impressão que ele teve dessa reunião. A Elcio Souza acompanhou tudo. Porto Brasil Notícias. Bem, amigos e ouvintes da Rádio Porto Brasil FM, a equipe de radiojornalismo está nesse momento na Câmara Municipal de Vereadores. Está acontecendo uma eleição para membros do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Falo agora com o vereador Vinícius Parracho, que também é membro do Conselho, a respeito da reunião. Vinícius, de tudo que você viu e ouviu, qual a sua opinião a respeito dessa reunião? Bom dia, Elcio. Bom dia a todos os ouvintes da Porto Brasil FM. Elcio, a gente aqui tentou conduzir um processo de eleição para o Conselho da Pessoa com Deficiência, o Conselho Municipal, um dos conselhos talvez mais importantes. Porto Seguro tem uma população hoje com deficiência de quase 30 mil pessoas, é um número muito expressivo e que precisa de uma atenção especial. Então, esse conselho ele é justamente esse espaço democrático de participação popular, onde essas pessoas podem colaborar na construção da política pública. Hoje foi uma tentativa de eleição, mas houve um empate técnico entre dois candidatos, né? Foram 6 votos para cada lado. A Câmara de Vereadores, eu como representante não voto, né? São só os conselheiros do conselho que votam. E aí, por conta desse empate, é 6-6, vai ser marcada uma nova eleição aí para os próximos dias, para que eles possam definir quem vai presidir esse conselho nos próximos anos. Vinícius, eu percebi que o pessoal reclama muito sobre a falta de representatividade da Orla Sul, do lado de Arraial da Ajuda, Trancoso, Itaporanga. Procede? Elcio, imagina você que se na sede a gente já tem uma acessibilidade muito ruim, porque as calçadas não são adequadas, porque o transporte público não funciona direito, e várias outras questões relacionadas às pessoas com deficiência. Imagina quando a gente vai para o litoral sul, em que a gente tem a maioria das ruas sem calçamento, a gente em Trancoso sequer tem transporte público. Então, a gente tem uma cidade em que a gente praticamente impede que a pessoa com deficiência possa exercer direitos básicos, como direito ao lazer, direito ao trabalho, direito à educação, porque elas não podem simplesmente se movimentar, sair de suas casas, né, frequentar esses espaços. Então, se a situação na sede, em Porto Seguro, aqui na cidade, já é difícil, quando a gente vai, então, para os distritos, a gente tem um cenário de total abandono quando o tema é pessoa com deficiência. Então, você acredita que o bom senso é fundamental para resolver essa contenda? Sem dúvida. Agora, na verdade, como todo processo político, esse também é uma eleição para definir quem é o presidente. Acho que agora cabe aos candidatos conversarem também com seus eleitores para conseguir definir quem vai ser o representante. Então, no geral, o que você espera como vereador, como advogado, como representante da sociedade é que a pessoa com deficiência seja respeitado e tenha todos os seus direitos garantidos. Elcio, que vai além do discurso, né? Eu acho que esse aqui é o mais importante. No ano passado e no ano retrasado, eu tentei propor uma mudança na lei orçamentária para a gente acrescentar alguns milhões especificamente para a política de pessoas com deficiência. Isso foi derrubado pela base. Então, na verdade, eu acho que é muito importante a gente ir além do discurso e realmente investir. E eu acho que esse tipo de situação mostra realmente que a gente precisa ter políticas públicas voltadas para isso, para que a gente possa realmente ser uma cidade inclusiva e que ela possa estar cuidando adequadamente de todos os seus cidadãos. Para finalizar, Vinícius, Porto Seguro, aproximadamente 20 mil pessoas com algum tipo de deficiência. No Brasil deve ter milhares ou milhões. Se Porto Seguro fosse uma cidade acessível, poderia trazer esse povo, os familiares e até gerar renda e emprego? Sem dúvida, Elcio. Imagina você que boa parte dessas pessoas poderia estar visitando Porto Seguro e talvez não escolham o destino por falta de condições realmente de conhecer espaços básicos, né, como frequentar espaços turísticos, prédios públicos e acessar áreas de lazer. Então, com certeza, uma cidade acessível, ela permitiria
que a gente também recebesse esse turista. Acho que é uma preocupação importante. Vivemos num mundo capitalista, um mundo tecnológico, mas o deficiente tem pai, tem mãe, também tem o seu benefício. Poderia vir para Porto Seguro, desfrutar das belezas e também deixar alguma renda em Porto Seguro. Sem dúvida, com certeza. Muito obrigado, boa sorte. Esperamos que na próxima reunião haja seu bom senso e que prevaleça o direito de todos. É isso aí, Aelson. Muito obrigado a todos os ouvintes da Porto Brasil FM. Jornalismo de verdade. Porto Brasil Notícias. Bom, uma mãe de aluno, né, autista, de criança autista, participou da reunião, ela é de Trancoso, e falou que lamenta a disputa política para esse conselho. Porto Brasil Notícias. Franciele, de tudo que você viu e ouviu nessa reunião, qual a sua opinião? Eu nunca tinha presenciado uma cena dessa aqui no Conselho, né? De votação e tudo. E tudo que foi falado aqui hoje, o que deixou a entender no ar é que há uma briga política por cargos aqui na Prefeitura de Porto Seguro e que, infelizmente, acaba impedindo a voz da mãe autista, a voz do pai autista que está lá em Itaporanga, lá em Caraíva, em Trancoso, nesses povoados mais distantes aqui da sede, que é Porto Seguro. E eu, como mãe autista, eu gostaria de ter voz, eu gostaria que essa parte da população tivesse mais voz, que ela fosse alcançada. E, infelizmente, não foi o que a gente conseguiu ter aqui hoje. Óbvio que foi uma discussão muito construtiva. Por um lado, não foi tão legal, mas, por outro lado, foi bom porque a gente conseguiu ver vários pontos, a gente conseguiu ver vários lados da história. E, a partir disso, criar uma tese, né? Uma formação do que eu vi aqui hoje. Então, isso, para mim, foi muito bom, porque eu consegui abrir os olhos para muita coisa. O que eu senti é que tem uma dificuldade muito grande do Conselho se aproximar da Prefeitura de Porto Seguro, né? Ele faz parte, mas indiretamente parece que essa voz não está conseguindo chegar lá em cima, porque o Conselho vai acabar mostrando as deficiências que a gente tem aqui e que, infelizmente, não tem a prefeitura, né, eu coloco como um todo de Porto Seguro, não tem esse olhar mais empático para essa parte da população que são os deficientes, que a gente veio hoje aqui lutar por eles. Então, assim, eu estou muito feliz de ter vindo, me emocionei muito com o que aconteceu aqui hoje, mas eu gostaria muito mesmo que daqui a gente pudesse, né, todos que vieram aqui hoje pudessem tirar um aprendizado de que não é um cargo público, não é uma cadeira, mas que a gente possa a gente tenha voz por essas pessoas, por essas crianças, por essas pessoas deficientes, enfim, que não têm acesso a uma calçada para poder andar com a cadeira de roda, não tem acessibilidade, zero acessibilidade. Infelizmente, Porto Seguro é um dos lugares, assim, um dos piores lugares do mundo para acessibilidade. Não tem. É ônibus, é calçada, é rua, tudo. Eu falo Porto Seguro num contexto. Porto Seguro, Arraial, Trancoso, Itaporanga, Caraíva, todos os povoados que a gente tem aqui. E eu gostaria de chamar quem está ouvindo aí, se puder lutar pela causa, que está aí sentado, que não conhece, que venha participar do conselho, para que venha dar força a essa causa. Que a gente possa conseguir esses acessos, né, a esses direitos que todos nós temos, inclusive as pessoas com portadores de deficiência intelectual, física, enfim, que abrange toda essa parte da população. Você acredita que está havendo uma falta de sensibilidade, um olhar insensível do poder público para com as pessoas com deficiência e seus familiares? Com certeza. Isso eu não tenho dúvida, porque eu já sofri na pele e a gente tem um grupo lá em Trancoso, inclusive, de mães e pais autistas que tem outras pessoas com outros tipos de deficiência também. E o que mais é reclamado no grupo é isso, é essa falta de sensibilidade. Hoje, graças a Deus, nós temos, né, pessoas do conselho, né, alguns vereadores que estão levando essa causa para sementinha. Mas ao meu ponto de vista, ainda há uma barreira muito grande nisso. Ainda há essa falta de sensibilidade. Então, o que eu tiro dessa reunião hoje aqui no Conselho
é isso. Há muita falta de sensibilidade da parte da prefeitura, né? Com a população, com essa parte da população, que são os que, né, as pessoas deficientes. Então, assim, ao meu ponto de vista, eu tenho certeza que há essa falta de sensibilidade, infelizmente. Mas nós estamos aqui para poder lutar por isso, né? Para poder ir atrás, correr atrás, enfim. A equipe de rádio jornalismo da Rádio Porto Brasil FM agradece as informações. Esperamos assim que o poder público tenha mais sensibilidade com a pessoa com deficiência, os vereadores que foram eleitos para representar o povo, façam o seu papel, façam a sua função, que é dar visibilidade, ter mais, assim, um olhar sensível à causa da pessoa com deficiência. Que é o que a gente precisa, porque a gente sabe que o poder público de Porto Seguro tem como suprir essas necessidades. Não falta dinheiro, só falta organização e uma distribuição melhor para essas alas que estão com deficiência, né? Essas alas de atendimento médico, terapêutico, acessibilidade. Então, é justamente o que a gente está procurando nesse momento. O seu filho tem você e seu esposo, sua família como base. E você tem que lutar muito para garantir os direitos dele. E conta com você. Com certeza. Isso eu não tenho dúvida. Quando eu descobri que eu era uma mãe autista, eu me senti nesse direito. Preciso lutar pela causa do meu filho. Só que não existe só o meu filho. Existe uma cadeia muito grande, né? Uma parte da população muito grande que não é ouvida, que não é assistida. E se eu sinto que eu tenho voz, que eu consigo chegar onde essas pessoas não conseguem, eu vou estar aqui para poder chegar lá. Porto Brasil Notícias. Bom, essa mãe deixou claro aí que existe uma disputa política pelo conselho, né? Que um grupo é do prefeito Jânio Natal, a gente sabe os nomes, ela não citou aí, mas todo mundo sabe. Vamos aguardar como é que vai ficar, porque onde entra a política, muitas das vezes estraga, né? Muitas das vezes. Que a notícia hoje no Brasil e no mundo, o curso de Direito aqui em Porto Seguro da UFSB